Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Olha, nós estamos aqui mais uma vez na Central de Aprendizagem com os nossos alunos, agora o turno da tarde, para a gente conversar um pouquinho sobre os oceanos. O tema foi escolhido por eles, tá? A partir da curiosidade deles, então a gente vai passar algumas informações a respeito. Primeiro, o que são oceanos? Será que oceano é a mesma coisa que mar? É a mesma coisa que praia? Não. Né? A praia é o litoral, é onde o mar termina para começar a parte que a gente pisa, que a gente chama de areia da praia. E as praias, né, são os locais onde a gente encontra tanto vegetação como os animais que estão acostumados com aquela temperatura alta, com aquela salinidade. Então, a vegetação própria das praias são as vegetações de dunas, que a gente chama de restinga. E os animais que vivem ali são aqueles que suportam altas temperaturas por conta da grande insolação, como também suportam a grande salinidade, ou seja, a quantidade de sal, porque a água evapora e fica muito sal retido naquelas lagoinhas entre aquelas rochas quando o litoral é rochoso. Mas quando a gente fala de oceanos, nós estamos falando daquela massa d'água profunda, onde a gente encontra diversos níveis, tanto de salinidade como de luminosidade. Por que a luz não é igual em toda a profundidade do mar? Porque a luz, ela penetra na água até uma certa profundidade. Vai chegar um momento nos oceanos que não tem mais luz. Quanto mais limpa for a água, ou seja, quanto menos poluída, mais a luz penetra, ou seja, mais metros vai ter luz. No entanto, quando a água é turva, o que é água turva? Cheio de partículas suspensas na água. Quando a água é turva, menos luz entra. E qual é a consequência disso? Não entrar luz na massa de água, ou seja, no corpo de água. Que não vão mais ter seres vivos. Quanto mais escuro vai ficando. Por que não vai ter mais ser vivo? Eu vou melhorar um pouco a resposta do Noah, mas ele está no raciocínio correto. Porque a luz é um dos fatores que proporciona a fotossíntese. Quem sabe o que é fotossíntese? É um ciclo que acontece Nos vegetais. plantas e animais. Não, só vegetais. Vamos lá, vamos melhorar a resposta do Timbó. A fotossíntese é um processo que acontece com os animais. Perdão, peguei a resposta do Timbó. Com os vegetais clorofilados. O processo da fotossíntese é o processo de produção do açúcar, chamado glicose. Então, é o processo de produção do alimento da planta. Quanto mais luz, mais fotossíntese. Então, a fotossíntese só acontece durante o dia ou em locais iluminados, porque também pode acontecer com a luz artificial. Mas nós estamos falando dos mares e dos oceanos, portanto, precisa da luz do sol. Então, quanto mais luz solar penetrar nos oceanos, mais fotossíntese. Se tem mais fotossíntese, qual é a consequência boa disso? A fotossíntese utiliza o quê? O gás carbônico e libera o gás oxigênio, muito bem. E o gás oxigênio é usado em quê e para quê? Para que o gás oxigênio? Para respirar. Respiração. E todos os seres do planeta respiram. Então a gente precisa de muito oxigênio. Então vamos concluir alguma coisa a partir disso que foi dito. Quanto mais limpa a água for, ou seja, menos poluída, mais fotossíntese. Quanto mais fotossíntese, mais oxigênio. Quanto mais oxigênio, mais vida no planeta. Bom, isso é uma das importâncias dos oceanos, a produção do gás oxigênio, ou seja, a fotossíntese. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Qual é o grande pulmão do mundo? Será que é a Amazônia ou será que são os oceanos? Oceanos. Mas por muito tempo, e ainda tem gente que acredita que o pulmão do mundo é a Amazônia. Eu não estou dizendo que a Amazônia não é importante. E eu não estou dizendo que a Amazônia não produz o gás oxigênio. Ela produz, mas ela consome. Por quê? Porque as plantas também fazem
o processo de respiração celular, que é o fato de consumir o oxigênio. Então, ela libera oxigênio através da fotossíntese e ela consome oxigênio através da respiração. Estou falando de quem? Das florestas, no caso a Amazônia. Então, quem é o grande pulmão do mundo? Os oceanos. Então, se a gente poluir o oceano, vai acontecer o quê? Cair a produção do gás oxigênio. Então, há um grande perigo para o planeta. Agora, a segunda pergunta sobre isso. Se os oceanos são os pulmões, ou é o pulmão do mundo, quem é o ser, ou qual é o ser que está nos oceanos e produz esse oxigênio? As algas. Muito bem, Alice. As microalgas. A gente não vê as algas que eu estou falando agora. Não são aquelas algas que vêm com a quebra da onda do mar e fica ali na areia da praia. Ali são macroalgas. Eu estou falando de algas microscópicas que estão ali junto com a água do mar. E elas ali, a presença da luz do sol, vai fazer com que essas microalgas produzam o oxigênio. Então, quanto mais poluído, menos vida para o planeta. Quer fazer uma pergunta, Arthur? Diga. O oxigênio que respiramos vem dos oceanos? É isso mesmo que eu acabei de dizer. O oceano é o grande produtor do gás oxigênio. Através de quem? Das microalgas. Mas será que a gente conhece tudo que há nos oceanos, Noah? Não. O Noah estava dizendo aqui para nós que a gente não conhece nem 3% dos oceanos. Eu não sei exatamente se é essa porcentagem, mas eu sei que realmente a gente não sabe nada sobre os oceanos. E é muito importante a gente conhecer. Por quê? Porque há uma teoria dos cientistas que a salvação do planeta vai ser os oceanos. Por quê? Porque não há mais onde a gente morar, não há mais água potável para beber, não há mais solo limpo para se plantar. O planeta está todo poluído. Então, segundo essa teoria de alguns cientistas, os oceanos é a salvação da vida nos planetas. Mas ele não é a salvação porque ele tem peixe, a gente vai comer os peixes. Não é nesse nível, não. É salvação para retirar a água potável, então vai ter que dessalinizar. É a salvação porque há uma teoria de que se pode morar no mar, construir casas ou moradias ou, né, locais para se ter alguma possibilidade de vida dentro dos oceanos. Diga, Noah. Tia, como é que a pessoa ia construir casa no oceano? Pois é uma teoria interessante. Se você tiver o ar ocupando o espaço, a água não vai entrar. Então você tem água até aqui e daqui para frente o ar. Então se você conseguir construir blocos, né, locais, tipo laboratórios, porque já tem laboratórios, então onde tiver o ar, a água não entra. Por quê? Porque existe uma lei da física que diz o quê? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, se tem ar, não pode entrar água. Você vê isso como? Bem facilzinho. Quando você vai encher a garrafa de água para colocar na geladeira. Quando você vai colocar água, a água não entra. Por quê? Porque o funil está encostando na boca da garrafa e não tem como o ar sair. Porque a garrafa que parece vazia, não está vazia, ela está cheia de ar. É preciso que o ar saia para a água entrar. Então, segundo essa teoria, é possível ter laboratórios e casas e outras possibilidades em qualquer massa d'água, não só nos oceanos, poderia ser em outras lagoas, rios, onde a ciência permitir e onde o sonho e a vontade dos cientistas levar. Mas levando essa teoria, onde tem ar não entra água. Porque é óbvio que não estamos pensando que o homem agora vai ter brânquias para mergulhar e viver nos mares, como por exemplo o Aquaman nos desenhos animados. Nada disso. Nada disso. Na verdade, são outras tecnologias. Outra coisa importante para a gente aprender sobre os mares é que a poluição do homem, principalmente do plástico, está matando a vida dos oceanos.
o maior poluidor ou o maior resíduo poluidor são os plásticos. Até porque o plástico, ele leva muitos e muitos anos para ser destruído, ele não é biodegradável. Portanto, ele fica ali ocupando espaço, né, poluindo, competindo com a vida oceânica e, inclusive, matando determinados seres. Oi, Timbó, diga. O plástico dura 100.000 anos para se decompor. Para se decompor. Isso prova o quê? Que quando a gente joga isso no planeta, a gente vai morrer, os nossos filhos irão morrer, os nossos netos irão morrer e o plástico vai continuar. Isso é terrível. Quem inventou o plástico foi o homem, tá? Para 1001 utilidades. Mas ele agora tem que pensar em como reutilizar, como retirar esse plástico do planeta e dos oceanos. Por isso é muito importante a gente pensar nos processos de reciclagem e de reutilização. Existem ONGs, existem escolas, existem órgãos governamentais do meio ambiente tentando conscientizar a população para a não poluição dos oceanos. Nos oceanos nós encontramos que grupos de seres, Ian? Nós encontramos mamíferos, como por exemplo, mamíferos, baleias, golfinhos, focas, quem mais? Peixe-boi, muito bem, Raíssa. Tubarão é peixe, não é mamífero. Estava perguntando de mamífero. Agora vamos para peixes. Nós temos os tubarões, nós temos as arraias ou raias e temos os peixes escamosos e chamados peixes ósseos, porque o tubarão e a raia não são peixes ósseos, são peixes condrícticos, ou seja, cartilaginosos. Mas além dos peixes, dos mamíferos, nós temos outros seres nos mares? Sim. Temos répteis como as tartarugas marinhas, que vivem até mais de 100 anos e que sofrem muito com a poluição dos plásticos. Temos o que mais? Nós temos, por exemplo, no reino vegetal, nós temos as algas, né? Aí nós temos algas marrons, que são as pardas, nós temos algas vermelhas, nós temos as algas verdes, e nós temos ainda, no grupo dos animais, os corais, que são fixos ao solo. Olha, vejam que coisa curiosa, nem todo animal se locomove. Tem animal que parece uma planta e é fixo ao solo. As esponjas do mar e os corais, eles são fixos ao solo. E como é que eles se alimentam? Filtrando a água do mar. Agora, se essa água está poluída, esse animal não vai sofrer? Vai. Então, nós temos aí registros de muitas regiões do planeta, os recifes destruídos pela poluição que o homem provoca. Então, assim, gente, a ideia desse vídeo sobre os oceanos é conscientizar as pessoas de que não há mais alternativa a não ser o quê? A gente fazer diferente. A gente tem que fazer diferente, porque senão não tem mais lugar para viver. Não é só para nós, não, é para toda a vida que existe no planeta. Oi, Noah. Eu queria saber se, tipo assim, para as pessoas acabarem com todo esse plástico que está no oceano, como é que elas iam fazer para tirar ele de lá e, tipo, tentar fazer tudo de novo para não poluir mais? Primeira coisa era usar outro tipo de material no lugar do plástico. Um material que fosse biodegradável. Aí então só ia ficar o que já tem, não iria poluir mais. E para retirar precisava de quê? Muitas campanhas. E crianças na escola. Existe o Dia Mundial de Limpeza das Praias. É o 2º sábado de setembro. Mundialmente, escolas públicas, escolas particulares, ONGs, instituições do governo, tá? Vão para as praias, levando crianças, jovens e adultos, fazendo a limpeza nas praias do mundo inteiro. São toneladas e toneladas de lixo, mas não só plástico. E aí o lixo é catalogado, separado por tipo: plástico, metal, papel, madeira. E aí é separado e feito uma estimativa. Quanto que o homem polui? É assustador a resposta para essa pergunta. E aí o lixo vai ser reciclado, é claro. Mas veja bem, Ian e Timbó, quanto o homem poderia fazer diferente respondendo a pergunta do Noah? O que a gente pode fazer para tirar todo esse plástico do planeta? Cada um primeiro tem que fazer a sua parte. O que é fazer a sua parte, Noah? Cada um agir diferente daqui para frente. E aí, coletivamente,
todo mundo limpar um pouquinho o planeta. Oi, Timbó. Eu vi na TV que tinha uma campanha que um homem estava falando sobre a poluição do mar. A gente tem nos meios de comunicação, tanto na TV, como na internet, no YouTube. Nós temos professores de universidade, nós temos professores das escolas, nós temos programas educacionais mostrando o quanto os oceanos são importantes e o quanto a gente depende dele, não só na alimentação, mas no oxigênio que a gente respira. Oi, Noah. Eu também tinha visto na televisão que existe tipo um emprego, um trabalho, que a pessoa fica num lugar onde tem vários lugares, tipo tampinha, plástico, aí vai separando, tipo muito. Olha, você falou emprego, eu lembrei das organizações de pesquisa. Aqui no Ceará e no Brasil nós temos o projeto TAMAR, que é o projeto de proteção das tartarugas marinhas. Eles fazem campanhas de despoluição dos mares, porque as tartarugas marinhas sofrem demais com a poluição. Mas nós temos também o projeto Peixe-Boi, uma das sedes do projeto no Rio Grande do Norte, em Natal. Nós temos o projeto Baleia Jubarte, no Rio de Janeiro. E nós temos muitos projetos de conscientização e de proteção de várias espécies marinhas, porque elas estão em extinção. Não só pela caça predatória, mas também por causa da poluição. O ambiente não é mais propício para elas. Essas espécies. Vocês sabiam que existiram espécies no planeta que já existiram, já desapareceram e o homem nunca conheceu? O homem nunca estudou, nunca deu nome a essa espécie, porque ela foi extinta antes do homem ter contato com ela. E ela foi extinta por quê? Por causa da variação da temperatura, por causa da falta de alimento, por causa da falta de local propício para ela morar e por causa da caça predatória. Então hoje a gente clama por uma conscientização, ok? Diga-nos, ia falar? Quem levantou o bracinho? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém? Ian, qual é a sua pergunta? Nenhuma? Muito bem. Você tem um papelzinho aí com a pergunta. Leia pra gente. O que é fotossíntese? O que é fotossíntese? Você sabe? É um processo que faz a comida da planta. Comida não, o alimento. Vamos melhorar. Então, o que é fotossíntese? É um processo biológico realizado pelas algas, microalgas e os vegetais. Com a finalidade de quê, Noah? De produzir o próprio alimento da planta. Diga, Noah. Tia, o peixe-boi está em extinção? O peixe-boi está em risco de extinção. Risco de extinção. E existe o projeto de proteção dessa espécie. Ok? Muito bem, vamos então encerrar o nosso vídeo. Hoje nós conversamos sobre os oceanos, só um pouquinho, né? Falamos sobre a poluição, sobre a importância dos oceanos e a importância de preservar. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.